Olá, que Deus abençoe a sua vida. Muito bom poder falar com você, chegar até você com essa palavra nesse início de semana. E eu desejo que ela realmente alcance o seu coração nesse dia. Você já parou para pensar em como você é único, em como você é especial? Eu tenho estudado um pouquinho de neurobiologia, tenho gostado bastante do assunto, mais especificamente sobre o funcionamento do cérebro, e eu tenho ficado encantada em ver como Deus planejou cada uma das partes do nosso corpo e como elas funcionam de uma forma tremenda, né? Cada uma desempenhando ali a sua função. Você nem sabe o que está acontecendo no teu corpo, mas tem muita coisa funcionando ao mesmo tempo, de forma harmoniosa, né? Uma parte dependendo da outra e complementando a outra, para que tudo funcione de forma organizada no teu organismo e você possa andar, você possa falar, você possa pensar. Isso é tremendo, é obra do nosso Deus. E nós não vamos falar hoje sobre o corpo especificamente, né? Mas vou falar sobre o funcionamento de cada um, de cada indivíduo, de cada pessoa, e isso inclui a você e a mim. Eu gostaria de meditar com vocês no Salmo 139, nós vamos ler alguns versículos, a partir do versículo 13 até o 16, diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Eu gostaria de relembrar que nós temos na palavra de Deus uma recomendação. Tem um texto lá em 1 Tessalonicenses 5:23, já comentei sobre esse texto num outro momento, gosto bastante. Diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto ele chama atenção para três partes, né? Esse é um entendimento, né? De que nós somos formados por corpo, alma e espírito, e todas essas áreas da nossa vida precisam ser cuidadas e tratadas e estar bem para aguardar o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas áreas, como é que nós podemos cuidar delas, né? E falando um pouquinho do cuidado do corpo, é que nós vamos olhar aqui para o Salmo 139. É um salmo que eu acho também maravilhoso, porque ele mostra a onisciência de Deus, né? A onipotência de Deus na criação, e fala de uma forma bastante poética, né? Como esse cuidado de Deus acontece ainda no momento da concepção, no momento da nossa concepção. Eu costumo dizer que ainda antes do nosso pai, da nossa mãe, né, saberem da existência da gravidez, o Senhor Deus já sabia que estávamos ali, né? E esse momento de concepção, né, diz ali no texto, o Senhor criou e o Senhor teceu ainda ali no ventre da nossa mãe. O Senhor conheceu quem era aquele embrião. Interessante, hoje nós temos um ultrassom aí bastante avançado que consegue projetar imagens, né, quase que reais do bebê no ventre materno, mas Deus já sabia isso né, desde sempre. O Senhor já conhece quem é aquela criança que está ali dentro. Ele vai muito além, né, de um exame de ultrassom, porque ele já sabe quem é aquele bebê, e mais ainda, né? Todo o processo do desenvolvimento, diz assim, os meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto
fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Olha que coisa linda, né? Cada partezinha sendo acrescentada no lugar certo, estava dentro do planejamento de Deus e debaixo do olhar cuidadoso dele, né? E diz ainda que todos os nossos dias já estão sendo ali determinados, já foram ali determinados. Nesse momento, antes mesmo de qualquer deles existir, já estão escritos lá no livro de Deus. Esse é um cuidado muito individualizado de Deus, né? Se você tinha dúvidas de que Deus sabe quem você é, que Deus conhece o seu nome, há um outro texto na Bíblia que diz que ele sabe até quantos são os fios de cabelo da nossa cabeça, né? Então o Senhor sabe nesse nível de detalhes quem é você. Isso nos mostra a necessidade de cuidarmos do nosso corpo, né? Desse bem tão precioso que o Senhor confiou a nós para cuidarmos, né? Deus fez cada um, então, com as suas características próprias, isso que envolve o nosso corpo, as nossas características físicas, mas também a nossa personalidade, que é única, né? O nosso jeito exclusivo de ser. Durante a nossa vida, nós conhecemos tantas pessoas, milhares de pessoas passam pela nossa vida no decorrer dela, e nós conseguimos nos lembrar de cada pessoa, pelo menos das que foram mais marcantes na nossa vida, nós conseguimos lembrar justamente com essas características, né? Aquilo que define cada pessoa, o seu conjunto de características principais, que envolve o seu corpo, a sua aparência e o seu jeito de ser. Algumas das formas que nós temos para cuidar do nosso corpo, a principal delas é cuidando da nossa saúde. E nós cuidamos da nossa saúde quando nós cuidamos da nossa alimentação, quando nós cuidamos de manter uma atividade física, quando nós cuidamos do nosso sono, de ter, né, uma boa qualidade de sono e de descanso, quando nós preservamos bons hábitos. Tudo isso são formas de cuidar da nossa saúde, de cuidar do nosso corpo. Eu estou me lembrando aqui que esse mês nós vamos ouvir bastante ainda falar, né, considerado um mês de prevenção do câncer de mama, chama-se de Outubro Rosa, e é uma forma de lembrar as mulheres que precisam cuidar, né, dos seus exames periódicos, não só por causa do câncer de mama, mas para prevenir uma série de outras doenças, precisam regularmente, né, fazer essa prevenção e ter esse cuidado. Isso vem precedido pelo Novembro Azul, que seria um lembrete aos homens, né, também para se prevenirem com relação ao câncer de próstata. Normalmente os homens são um pouco mais resistentes à prevenção, eles acabam procurando o médico quando já manifestam alguns sintomas, quando apresentam algum problema, mas tanto mulheres quanto homens precisam cuidar do seu corpo, né? Isso é um reflexo do valor que nós damos a nós mesmos, um reflexo daquilo que nós chamamos da nossa autoestima, né? É claro que tem algumas enfermidades que não dependem de nós, tem muita coisa que nós não podemos escolher, elas acontecem, mas há tantas outras que nós podemos evitar, né? E nesse mês também, nesses últimos meses, temos falado bastante sobre esse tipo de cuidado na prevenção, principalmente com relação aos vírus e algumas enfermidades. Então lembre-se disso, você é responsável pelo cuidado do seu corpo, né? Por essa máquina maravilhosa que o Senhor confiou na sua mão para cuidar. Mas nós precisamos também, segundo o texto lá de Tessalonicenses, cuidar da nossa alma. A nossa alma se refere aqui às nossas emoções, à nossa vontade, aos nossos sentimentos, às nossas percepções. Nós sabemos que existem muitas doenças da alma, né? É uma das minhas áreas aí de atuação, nós cuidamos da depressão, da ansiedade, dos problemas de autoestima.
de sentimentos de culpa, da falta de perdão, da solidão, há uma série de enfermidades da alma. E a Bíblia é interessante, fala sobre várias delas, né? Algumas, hoje nós temos uma nomenclatura diferente, mas você vai achar alguma coisa muito parecida quando você lê a palavra de Deus. E muitas vezes essas enfermidades da alma acontecem também quando nós não cuidamos adequadamente da nossa vida emocional, das nossas emoções. A Bíblia traz algumas, eu vou citar, né, algumas, na verdade, dessas recomendações para o cuidado da alma. Lá em 1 Pedro 5,7 diz sobre a ansiedade: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. A ansiedade é um dos maus aí do nosso século, né, juntamente com a depressão. Salmo 42:5 diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Esse texto aqui no Salmo 42, ele é um relato da depressão, uma descrição de alguém num estado depressivo, e há outros textos também semelhantes a esse, né? Mas ao mesmo tempo, ele traz a resposta para esse quadro, né? É esperar em Deus, é colocar a sua esperança em Deus. Nós sabemos que a depressão, o desespero, é a falta de esperança, a falta de conseguir olhar para frente, de enxergar a luz no fim do túnel. E para nós, essa esperança sempre estará em Deus, né? A Ele ainda louvaremos, não importa as circunstâncias, é o que diz lá nesse versículo. E ainda um outro texto muito interessante, Tiago 5,16, diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago fala aqui da comunhão, do compartilhar, do orar junto, como fazendo parte do processo curativo. É lógico que em algumas situações específicas há necessidade de uma ajuda profissional, a necessidade de uma ajuda médica, de uma terapia, né, especificamente dependendo da situação. Mas Deus não nos deseja ver isolados, andando em solidão. E Ele proporciona através do próprio corpo de Cristo, né? Ele colocou você na família cristã para que você seja cuidado, para que você desfrute desse cuidado através das pessoas que Deus coloca na sua vida. Lembre-se que você não está sozinho, né? Então busque através do compartilhar, através do falar com outros, né? Através do abrir o coração, do pedir oração, busque essa comunhão, e isso com certeza será uma parte importante na tua cura, na tua restauração. E finalmente, né, o texto fala sobre cuidar do Espírito. Deus deseja a nossa comunhão com Ele. Deus sempre desejou, né? Desde que Ele criou ali Adão e Eva, e a palavra diz que o Senhor passeava, né, pelo jardim e conversava com Adão e Eva todos os dias. Essa comunhão foi quebrada por causa do pecado, nós conhecemos bem a história, né? Mas Deus ainda deseja e sempre desejou restabelecer essa comunhão. Diz ali em Efésios capítulo 1, versículo 4 a 6, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Acima de tudo que nós podemos ter e valorizar, né, aqui nessa terra, deve estar a nossa comunhão com Deus, acima de todas as coisas. É isso que nós devemos preservar com o maior cuidado. Não adianta cuidarmos do corpo, cuidarmos das emoções. Há muita gente aparentemente bem, né? Mas se não existe
a comunhão com Deus, se não está em ordem com Deus, algo sempre vai faltar, né? Nós sabemos que todas essas coisas, o nosso corpo, as enfermidades emocionais, as enfermidades do corpo, tudo isso um dia vai passar. As circunstâncias ruins, difíceis que nós enfrentamos aqui, em algum momento passarão. Mas o que vai permanecer é a nossa comunhão com Deus. Essa sim é uma relação eterna, né? Nós temos promessas aí de viver a eternidade com Deus, né? Então isso não tem um significado, nada vai ser maior, né? Vai ter um significado maior do que a nossa relação com Deus. Então lembre-se disso, né? A palavra de hoje tem a ver com um relembrar aí de cuidados que talvez você esteja omitindo na sua vida, seja com o seu corpo, seja nas suas emoções, ou seja na sua vida espiritual. Faça uma avaliação, né? Pense agora um pouco se você não tem falhado, se você não tem deixado de ser um bom mordomo de Cristo em alguma dessas áreas, né? E procure consertar o quanto antes, né? Hoje é tempo de você restabelecer a sua saúde em todas essas áreas e com certeza você vai poder desfrutar melhor de todos os dias que o Senhor já determinou para a tua existência aqui na Terra. Amém? Você acredita nisso? Então vamos trabalhar nesse sentido, faça a sua parte e Deus com certeza está fazendo a dele para te abençoar e para não deixar faltar nada daquilo que você precisa para viver bem e para viver com qualidade. Vamos orar por isso? Senhor Deus querido, nós te agradecemos, Pai, por mais uma vez nos relembrar o quanto nós somos especiais, o quanto nós somos únicos, como o Senhor nos planejou ali ainda no nosso momento de concepção, de formação no ventre da nossa mãe, e o Senhor já tinha conhecimento de cada detalhe da nossa vida. Muito obrigada, Senhor, porque esse é um conhecimento maravilhoso demais para nós, que a nossa alma, a nossa mente provavelmente não vai conseguir alcançar, ó Deus, mas é prova do teu amor, do teu cuidado, do quanto o Senhor se preocupa conosco individualmente. A cada um o Senhor olha, a cada um o Senhor cuida. E nós queremos, ó Deus, te agradecer por isso. E ao mesmo tempo, Senhor, pedir, como diz lá em uma outra parte do Salmo 139, que o Senhor sonde o nosso coração. Que o Senhor veja, ó Pai, se há algo errado, se tem algo que onde estamos falhando, ó Deus, que nós precisamos cuidar, que nós precisamos relembrar, seja no cuidado do nosso corpo, seja no cuidado das nossas emoções e principalmente na nossa relação contigo. Que nada, Senhor, venha atrapalhar, nada venha se interpor, ó Deus, aquele trabalho, aquela obra que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas. Que haja disposição no nosso coração de entender, de aceitar e de continuar fazendo a nossa parte, continuar perseverando e fazermos o melhor e cuidarmos sempre da melhor forma de tudo isso que o Senhor nos deu. Nós te agradecemos, ó Pai, por esse dia. Eu te agradeço pela vida de cada pessoa que está orando comigo agora. Que o Senhor abençoe, que o Senhor derrame da tua graça e da tua presença sobre cada um. Que cada pessoa, Senhor, possa se sentir especial e única, como realmente somos diante de ti. Muito obrigada, Senhor. Continua abençoando cada vida em nome de Jesus. Amém. Amém, que Deus continue abençoando grandemente a sua vida e a sua semana. Fique com Deus. Espírito Santo.
importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move.